para variar, né, a gente ainda tem mais um momento, um capítulo da anistia. Tem uma galera falando em dosimetria depois da prisão de Bolsonaro. E tem um vídeo dos exilados políticos que eu quero colocar para vocês. Sou exilado político e não aceito a dosimetria. Eu sou Viviane dos Santos, exilada na Argentina e não aceito a dosimetria. Sou um exilado político e não aceito dosimetria. Sou exilado político e não aceito a dosimetria. Eu sou exilada política e não aceito a dosimetria. Eu sou exilado político e não aceito dosimetria. Sou exilada política e não aceito dosimetria. Sou exilado político e não aceito a dosimetria. Sou exilada política e não aceito dosimetria. E aqui o Mota emperrou a votação da anistia, falou que parte da direita está falando que aceita redução de pena. E existe aquele negócio, né? O drama real das pessoas, a dosimetria, o pessoal que está querendo a justiça real, né? E ontem, no evento, a Michelle foi enfática com relação a isso, né? Não tem nada de dosimetria, é só anistia. É anistia ou nada, né? É anistia ou a gente vai continuar brigando, Paula. Por causa que o que às vezes o pessoal não entende é que uma dosimetria sendo aprovada pela Câmara ou pelo Congresso, enfim, porque a gente vai ter outra batalha no Senado, né? Ela apenas serve para validar a decisão absurda do STF. Porque ali os parlamentares irão admitir que sim, houve um golpe, sim, as pessoas merecem ser condenadas, mas eles divergem do tempo de condenação. Então aí toda a pressão externa também vai diminuir, porque imagina, quem está fora do Brasil vai olhar assim, não, mas os parlamentares votaram ali, eles concordaram que teve golpe, então o Supremo está certo, teve golpe mesmo, só que o Supremo julgou de acordo com a legislação que estava vigente, daí eles mudaram a legislação para diminuir a pena um pouquinho. Esse movimento de dosimetria que está sendo feito pela galera do Kassab, do partido do Tarcísio, do seu Ciro Nogueira, serve apenas para manter a chantagem sobre Bolsonaro com a espada da papuda, né, no pescoço dele, que é o que eles estão ameaçando agora. Eu não tenho bola de cristal, mas eu leio as notícias e é meio fácil chegar a essa conclusão, né? Eles estão ameaçando Bolsonaro, ó, tem que indicar logo o nosso candidato do sistema, seja ele qual for. A gente sabe que o preferido do sistema é o Tarcísio. Eu não sei se o Tarcísio concorda, se o Tarcísio não concorda, mas esse é o fato. Ó, vai indicar o nosso candidato aqui, porque a gente quer os votos do bolsonarismo, mas o bolsonarismo não pode tomar nenhuma decisão. A gente não quer ninguém da família Bolsonaro, a gente quer esse candidato, porque senão o Alexandre de Moraes pode te mandar para papuda. Daí, o planinho deles é: ó, vamos pelo menos aprovar aqui a dosimetria para todo mundo continuar falando sobre o assunto, e daí quando o Bolsonaro apontar o nosso candidatinho aqui do sistema, que ele chegar na presidência, aí só depois que o Centrão tiver atingido o objetivo de colocar o presidente que eles querem, de forçar as pessoas a votar no candidato que eles escolheram, o que não é nem um pouco democrático, aí a gente só vai apoiar o presidente, foi o Ciro Nogueira que falou isso, né? A gente só vai apoiar um presidente que esteja comprometido com a anistia do Bolsonaro. Eu acho que ele ainda não citou, e isso me incomoda profundamente, porque claro que o Bolsonaro é injustiçado, mas tem gente presa desde 2023. A gente tem que botar todas as pessoas que estão presas. Não é uma anistia para o Bolsonaro, é uma anistia que é o mínimo que a gente aceita. Porque o certo era anular o processo, não teve golpe de bosta nenhuma. Então a gente aceita, a gente consegue ceder até a anistia. Mais do que a anistia vai servir para validar a decisão do STF e ficar com essa promessa assim, ai não, aí quando o nosso candidato tiver eleito, que a gente só vai apoiar um candidato que tenha o compromisso de anistiar ou de indutar o Bolsonaro, aí o que o STF vai fazer? Porque não foi posto nenhum limite. O STF que não quer que o Hugo Mota paute a anistia, o STF vai continuar mandando no jogo. E o que acontece quando o STF está mandando no jogo? A mesmíssima coisa que aconteceu com o Daniel Silveira. Foi isso que aconteceu com o Daniel Silveira. Esses deputados do Centrão, tanto que a relatora veio a público depois e falou: eu aceitei fazer isso com o Daniel, mesmo sendo injusto, porque a promessa, o acordo caracu que eles tinham feito é que o Daniel seria ali libertado poucas semanas depois. A gente viu toda a tortura
a que o Daniel Silveira foi submetido. Vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro. Aí eles vão dizer assim, ai, pois é, mas o STF derrubou, a gente bem que tentou. Eles estão rindo por dentro do Bolsonaro preso. Tudo que eles querem é que o Bolsonaro continue preso, porque se o Bolsonaro estiver solto, se o Bolsonaro estiver na eleição, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro, qualquer um desses 4 que venha para a eleição, vai acabar com os planinhos do Centrão de eleger o queridinho da Faria Lima, que no momento é o Tarcísio, que não abre a boca para desmascarar, não fala sobre o seu partido que está apoiando o Messias, que está contra a anistia. O Hugo Mota é do Republicanos, o Tarcísio é do Republicanos. O Tarcísio não move uma fagulha para aprovar a anistia, e quem reclama aí é que está dividindo a direita. Então, Marco, é isso. O Bolsonaro está sendo chantageado porque eles querem colocar o Tarcísio, que não tem a menor chance de vencer nem o Tarcísio, nem nenhum desses candidatos do Centrão, porque a gente viu o que aconteceu nas eleições anteriores. Esses candidatos do Centrão não conseguem mover militância e gente para votar. Se tiver um candidato de direita, eles nunca vão conseguir. E eles estão chantageando o Bolsonaro porque eles querem o voto do Bolsonaro sem a pauta e o poder de decisão dos Bolsonaro. E é isso. Esse final de ano, Adriles, com relação à discussão de anistia e a situação dos presos políticos ainda e do Bolsonaro, né? Quer dizer, a perseguição, ela não vai ter recesso, né? Mas o Congresso vai entrar em recesso daqui a pouco. A gente tá enxugando gelo, gente. É meio triste falar isso, fica parecendo uma hiena, uma gralha pessimista, né? Mas não, a gente tem que ser realista. O Hugo Mota, a pauta da anistia, ele já atropelou várias vezes. Ele vai continuar seguindo atropelando. Entendeu? Dosimetria é o escárnio na cara das pessoas. Porque, eventualmente, vai se discutir lá uma redução módica de tempo de cadeia. E mesmo se passa alguma coisa parecida com isso, o STF é prerrogativa do judiciário saber qual é a dosimetria. Tem um projeto lá também, outro escalão alfabético, para retirar a lei lá que prescreve crime lá para atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Tem que ter essa lei. O problema é que essa lei foi mal utilizada, aí acabaria com a pena de todo mundo. Ou seja, você fica criando ilusões, criando percepções de uma realidade. Tudo isso é feito exatamente porque as pessoas não perceberam o óbvio. Não existe anistia para crime que não foi consumado, entendeu? Adriles, mas a gente tem urgência de tirar as senhoras da cadeia que estão morrendo na cadeia também acho que tem que ter urgência. Mas não foi feito, não foi conseguido construir isso com essa pauta da anistia. Que o Centrão enterra, a esquerda vocifera contra, o STF joga contra, o Hugo Mota, que tem toda uma dinastia da família dele que tem casos de corrupção, aí chega lá o STF, coloca a faca no pescoço dele, o Alcolumbre também não está nem aí, e aí a anistia impera. Fica todo mundo vociferando, aí vamos obstruir o Congresso, aí chega lá o Sóstenes, faz uma campanha junto com meu amigo Magno Malta, no dia seguinte o Sóstenes está pedindo desculpa porque tentou obstruir por causa da anistia. Ou seja, não vai acontecer. E não vai acontecer porque erraram a pauta. A pauta deveria ser tocar no problema essencial, crucial, que é o senhor Alexandre de Moraes, que deveria ter sido empichado há muito tempo. Há muito tempo. A gente tem que ficar berrando isso, igual uma matraca velha, todo dia. Eu já tenho voz de gralha e eu tenho que ficar berrando o tempo inteiro. Alexandre de Moraes foi sancionado com uma Magnitsky, meu Deus. É uma lei que sanciona torturadores, terroristas, assassinos, ditadores, violadores de direitos humanos. Se você coloca para o mundo, Alexandre de Moraes saiu, arrebentou, tirou, impeachment do Alexandre de Moraes, o que acontece? As decisões dele vão ser todas contestadas, porque ele teria saído por causa das decisões todas abusivas, todas criminosas. E aí a anistia viria como espécie de sopro natural, entendeu? Depois da saída do Alexandre de Moraes. Mas não. Chega aqui, toda vez tem aqui um entrevistado da direita e fala, não, o impeachment não passa. Não passa porque vocês, líderes da direita, a saber, do Tarcísio, ao Zema, até a Bia Kicis, todo mundo, eventualmente não chega e fala para as ruas falarem. Milhões de pessoas, vamos pedir impeachment. Agora, sozinhas as pessoas, como já foi dito aqui também, as pessoas têm medo. As pessoas estão cansadas. Prenderam o ex-presidente da República, cara. O que dirá uma senhora com Bíblia na mão que também já está tudo presa. Entendeu? Tudo presa. Então, eventualmente,
Se não se colocar a pauta correta, se não se colocar o dedo na ferida, o dedo na realidade, existe uma ditadura. O ditador está mandando. O ditador foi sancionado pelos Estados Unidos e o ditador continua vociferando, mandando, prendendo, censurando. Sim. Nada aconteceu e nada aconteceu porque as lideranças de direita do Brasil são tíbias. Ficam enganando, a palavra é essa, estou de saco cheio, enganando a população dizendo que vai haver anistia e não vai.